Num oferecimento de Patrimonial Segurança, CONAC Empreendimentos, Florestal JP, MK Telecom, estamos começando mais uma edição do programa Eleições 2020 JR-TV Debate. Dando continuidade à série de programas sobre a eleição municipal de São Miguel do Oeste, nossos convidados hoje são Gilmar Baldiceira Gica, presidente do PP, Maria Tereza Capa, presidente do PT, e Arlindo de Cândido, presidente do PSD. O programa está dividido em 4 blocos. No primeiro teremos a apresentação dos convidados. No segundo bloco, os participantes respondem perguntas da produção. No terceiro, os convidados perguntam entre si. O tema é livre e a ordem foi definida por sorteio há poucos instantes. E no quarto e último bloco, os participantes voltam a responder perguntas da produção. Com filmagem e edição de Estênio Vacher e a apresentação de Sérgio Vacher, está no ar, pelo JR-TV Jornal Regional, mais uma edição do programa Eleições 2020 JR-TV Debate. Inicialmente, convidamos o Gica. É uma alegria recebê-lo, Gica, no JR-TV Debate desta sexta-feira, para falar sobre as eleições de São Miguel do Oeste. Seja bem-vindo. Obrigado, Serginho. Cumprimentá-lo pela brilhante iniciativa de realização desse programa, que não alcança só São Miguel do Oeste, mas o Extremo Oeste, o Estado de Santa Catarina, o Brasil, e através da internet, evidentemente, ao mundo, não existem barreiras. Da nossa saudação a Maria Tereza, que representa aqui o Partido dos Trabalhadores, ao De Cândido, que representa o Partido PSB, e eu, que represento o Partido Progressista, número 11. Falar de política sempre é bom, mesmo que o tema, às vezes, não seja pertinente a alguns, que eles não se interessem pela política, mas eu entendo, e tenho frisado isso, que a política decide tua vida. Quanto você vai pagar de ISS, de ICMS, contribuição de melhoria, conserto de calçada, refazer calçada, né? Então, isso tudo, IPTU e, sobretudo, a política municipal, sem falar aqui das questões estaduais e nacionais, evidentemente, né? E, então, estamos aqui, nós, representando os nossos partidos, cumprimentar também pela brilhante participação daqueles que nos antecederam aqui nos programas e pela sua informação, que eu achei entendo muito interessante. O programa deve ir eleições adentro, e como nós temos aí o adiamento das eleições de princípio para a data de 15 de novembro, junto com a proclamação da República, né, vai ter uma outra conotação pelas questões que estamos vivenciando aí da pandemia, do coronavírus, Covid-19, enfim, que mexeu de certa forma com toda a população. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui e pretendemos, obviamente, estar mais vezes. Maria Tereza, presidente do PT. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite ao Estênio e a toda a equipe do JR. É um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar também nosso amigo De Cândido, Gica, também representa o PP, né? PP e o PSB. E é sempre muito prazeroso a gente estar falando sobre política, especialmente nesse momento que antecede as eleições, mas desse jeito esquisito que a gente está aqui, né? Com todos os cuidados que é necessário, de máscara, enfim. Mas a nossa maior, é uma grande oportunidade de poder falar para os internautas e de São Miguel do Oeste, da região, como já foi dito aqui antes, Dica, né, mundo afora. Eu quero aproveitar aqui, Serginho, dizer que tem audiência lá em Blumenau, a nossa amiga, né, que está acompanhando também, nossas mulheres do Partido dos Trabalhadores, e a todos os nossos companheiros e companheiras, enfim, e da população de São Miguel, que na verdade acompanha um programa desses, que a gente já sabe que vocês da equipe do JR, né,
há muitos anos, estão no mercado, estão trabalhando com a informação, e nessas épocas de política é muito importante ter debates de qualidade. Então, parabenizar vocês aí, e nesse momento eu acho que nós temos que valorizar todas as pessoas que estão se dispondo a debater a política, porque realmente a nossa vida ela é determinada pela política, né? A nossa vida social, a nossa vida política, e numa política que não pode faltar a participação popular. Então, nesse sentido, eu fico bem feliz de estar aqui e agradeço aqui também a todo o nosso diretório municipal que outorga essa missão para a gente, né, na presença. Cumprimentamos também Arlindo Decante, presidente do PSB. Boa noite e seja bem-vindo também. Boa noite, Serginho, agradecendo o JR TV, cumprimentando nosso colega, o Gica, e também a Maria Tereza. Eu, Decante do Magrão, assim como o pessoal me conhece, representando hoje o PSB, o novo PSB, São Miguel do Oeste, uma cara nova, gente nova, ideias novas, né, mas sempre valorizando pessoas que já passaram e representaram esse partido anteriormente. E dizer que nós tivemos um momento bem delicado, né, de se falar em política, falar em campanha, falar em eleição, mas é preciso, é necessário, né, Maria Tereza? Quem dera você imaginar como que vai ser você chegar na casa de um amigo, de um eleitor, pedir foto de máscara. Então nós ficamos, como eu disse, bem indelicado, na verdade, de uma certa forma até uma falta de respeito com a população. E na minha próxima fala eu quero relançar e reafirmar o desafio já feito em outras ocasiões que me pronunciei. E dizer da satisfação, né, Serginho, de poder estar aqui também trazendo algumas ideias novas desse novo PSB, uma nova representação aqui, cumprimentar e também agradecer que nesse momento o nosso presidente estadual do PSB, Cláudio Vignati, também está acompanhando, né, e um abraço também, Serginho, na tua pessoa e toda a tua equipe que ora apresenta esse novo projeto que é o JR TV. Com a apresentação dos nossos convidados, encerramos o primeiro bloco do programa Eleições 2020 JR TV Debate. Vamos para uma rápida pausa, em seguida retornamos. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão.
MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Nesse segundo bloco, os convidados respondem perguntas da produção. E nossa primeira pergunta é para o ex-prefeito e presidente do PP, Gilmar Balsier. Chica, o PP deu decisiva contribuição para a eleição do prefeito Wilson Trevisan do PSD. Quando tudo indicava que os progressistas iriam manter a aliança vitoriosa de 2016, estoura como uma bomba a notícia de que o PP estaria num outro projeto ao lado do seu arquirrival MDB, com quem inclusive já travou batalhas políticas históricas em São Miguel do Oeste. Até que ponto essa informação é verdadeira e o que teria ocorrido para aproximar PP ao MDB e dar origem a uma coligação que deve ter ainda PL e PSDB, entre outras siglas importantes? O prefeito Trevisan, à época vice-prefeito do MDB, junto com o ex-prefeito João Casalar, nos procurava sistematicamente para construir um projeto. E ele, como vice-prefeito do MDB, ele participou ativamente, nós fazíamos isso lá, a maioria das reuniões no seu supermercado Treviso. E, de fato, foi se construindo e ele não queria mais estar com o MDB e colocou todos os seus argumentos possíveis para não fazer parte, construímos e, resumindo assim, bem um linguajar de fácil entendimento, solicitou o nosso apoio, porque entendia que era imprescindível para aquele momento para viabilizar a sua eleição. E assim nós o fizemos, construir uma coligação. Eleito, já convidou o MDB para assumir, apoiá-los na Câmara de Vereadores. Ao montar o governo, já chamou Malida Rosa, Rosane Pelissari para Secretaria de Educação, Alencar Barbieri, todos oriundos do MDB. Aí chamou em seguida o Antônio Orso, em 8 de abril de 2019. Mas sem a participação e sem a anuência do seu principal sócio da eleição. Aí começamos a perceber na trajetória que o estilo dele é imperativo. Eu faço, eu desfaço, eu governo, Então, percebemos isso e, obviamente, nós entendemos que fizemos a coligação por 4 anos e não para você conduzir o governo. Mas, enfim, fazem 6 meses e meio praticamente que não conversamos mais. Nem a reunião dos ex-prefeitos foi o único órgão, digamos, funcional, honorífico. Até isso terminou ano passado, ele liquidou. Então, eu sou muito prático. A razão de nós estar construindo um novo projeto é em função das próprias atitudes do prefeito e dos seus próximos, que são conduzidos por eles. Então, isso é que te dá um balizamento para você construir um novo caminho, uma nova proposta. Isso você faz como? Você faz com diálogo. Da mesma forma que nós conversamos com ele outra vez, com esses partidos que nós estamos conversando, inclusive o MDB. Eu tenho dito claramente, eu sempre fui adversário do MDB. Eu não puxei o tapete do MDB nunca. Então, como já fizemos vice do PT, estivemos aliados numa eleição de Cândido da mesma forma. Então, quando se tem diálogo, e eu entendo que a política
é o exercício constante do diálogo, da verbalização, da conversa, porque política envolve, sobretudo, pessoas. Ah, mas eu não gosto de política, como eu fiz na abertura do programa. Mas a lei é clara, 9.504 está aí, você para participar da política, se envolver, tem que estar afiliado a algum partido político. Essa é a credencial, esse é o chancelamento do processo político. Então, isso foi se deteriorando ao longo do tempo a relação e nos motivando para você construir um novo cenário, uma nova proposta, e envolve o que você falou de arquirrival. Até concordo com isso. Nós sempre lutamos com as mesmas armas e sempre lutamos de frente, ninguém enganou ninguém. Tá? Então isso faz com que o cenário permita a evolução das coisas. E você perceber que arqui-inimigos era a Rússia, ou melhor, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Hoje são parceiros comerciais. Você pode pegar a China, que era arqui-inimiga de outras nações, e hoje são parceiros comerciais, interagem com outras nações. O Brasil tinha como mercado de maior destino do que se produz aqui os Estados Unidos, hoje é a China. Então você vê que isso é uma constante evolução. Então, vejo que esse é um encaminhamento que se dá às próximas eleições, né? Está se construindo em função da falta de diálogo e da falta de clareza do governo que aí está, que é exercido pelo que o Partido Progressista faz parte através do seu representante, que é o vice-prefeito Alfredo Spiro. Obrigado, Chico. A pergunta agora é para a Maria Tereza. O PT, no pleito de 2016, Maria Tereza, decidiu não lançar candidato à majoritária e dar apoio à dobradinha Cris do PSDB e Guarese do PL. Para a eleição deste ano, o partido anunciou a participação na Frente Democrática, pelo que eu sei, tem 4 siglas. O PT, qual é o projeto dele? Vai disputar a prefeitura com presença na chapa majoritária? Seria esse o caminho a ser trilhado pelo PT? Olha, Serginho, eu acho que a política em São José do Oeste, né, ela tem uma história de muitas alegrias e de muitas dores. Mas, sobretudo, é uma cidade que, pelo seu tamanho, né, e pelas amizades que tem, nós temos pessoas que são extremamente amigas e são de partidos diferentes, né? Nós tivemos, o PT já teve uma história em São Miguel de vários momentos históricos, né? O PT já teve candidatura própria, já apoiou numa junção com o PDT, né? Uma coligação com o PDT no ano de 2000, enfrentou participou da campanha apoiando João Valar, né, apoiando o PMDB, depois rompeu, né, depois apoiou, foi junto com o PP, então, né, nós ganhamos a prefeitura em 2008, o PP de vice, e depois nós disputamos a eleição do Nelson com o PP de vice, e aí em 2012 e 2016, então, nós tínhamos uma estratégia e executamos essa estratégia, né. Houve uma estratégia definida, com a eleição da Cris, presidente da Câmara, fizemos uma coligação e disputamos. Perdemos, né? E este ano nós temos, assim, uma construção belíssima, eu digo, do ponto de vista democrático, uma construção belíssima que nós estamos fazendo com o PDT, com o PSD e com o PSOL, que é uma aliança de centro-esquerda. Né? E isso tem muito a ver com o momento em que o país está passando, com esse momento histórico e dramático que o país está passando. Então, cada um dos partidos que integram a Frente Democrática tem os seus projetos, mas nós estamos construindo cada um tem os seus projetos pessoais, internos, né, próprios,
Mas nós estamos construindo um projeto de uma frente democrática. E é claro que o PT tem o seu projeto, assim como os outros partidos também o têm. E nós temos isso, temos pré-candidatos, nós fizemos um grande planejamento em julho, em julho do ano passado. Então faz um ano que nós estamos trabalhando de forma interna com os nossos militantes na construção de candidaturas, pré-candidaturas, tanto para disputar a prefeitura quanto para participar de uma aliança e também nas candidaturas a vereadora. Agora, o que eu acho que é importante é que este momento que nós estamos vivendo, é preciso que os partidos e os políticos e as mulheres da política, né, olhem para a população, olha aqui, olhe para a base mesmo, né? Para quê? Para que a gente possa perceber o que é que a população de São Miguel do Oeste está efetivamente pensando. Não cabe mais, e a gente teve uma experiência, na minha concepção, desastrosa em relação ao governo federal e desastrosa em relação ao governo do estado de Santa Catarina, em que pessoas surgiram, levaram, uma onda gigantesca que levou ao poder pessoas que hoje nós estamos vendo, da forma como estão agindo e os problemas que estão fazendo a população passar. Por isso que é importante a maturidade dos partidos, das lideranças partidárias, porque a gente não pode brincar de fazer política. Isso não significa que os projetos individuais dos partidos não tenham que ser respeitados, desde que eles atendam os interesses das bases partidárias. E que nas alianças, eu acho que o Gica falou isso muito bem, usar a tua fala, Gica, que é como tu te relaciona dentro de uma coligação. Qual é o tamanho do respeito que tu tem para com o partido que está junto contigo numa coligação. Então, a nossa Frente Democrática, nesse momento, que está sendo construída, não apenas para disputar uma eleição, mas ela está sendo construída no propósito de valorizar cada um dos partidos que está ali compondo essa frente e na busca de uma solução coletiva para um problema que é um problema e uma felicidade que será administrar São Miguel do Oeste. Mas o PT, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos sim candidatos e candidatas a estar, se precisar, se for o caso. O que a gente acredita muito é na nossa construção coletiva. Obrigado, Maria Tereza. Agora a nossa indagação é para o Decante. Decante, tu há poucos instantes falou sobre uma nova proposta do PSB que vem para o pleito deste ano com um projeto novo. Desse projeto consta o PSB como apoiador ou tem metas mais arrojadas? Serginho, eu me sinto bem confortável, até porque aqui estou no meio de duas, posso dizer, celebridades na política, e eu sou o mais novo aqui, né? Mas a posição do PSB hoje, desse novo PSB, dessa nova proposta, o que seria? Como eu comentei antes, Serginho. Você já imaginou a grandiosidade que seria de que todos os partidos abrissem mão das suas particularidades, né? E para nós termos uma chapa única em São Miguel do Oeste. É difícil? Sim, é difícil, mas é possível, né? Você já imaginou quantas amizades mantidas, quanto dinheiro economizado, e esse dinheiro poderíamos estar usando aonde? Diretamente na saúde, justamente numa fase delicada que estamos agora junto ao Covid. E dizer também que nós precisamos recuperar, né, que o PSB, desse novo PSB também, pensa em recuperar a saúde moral da política. Porque quando se fala em política, se lembra de cara, é corrupção, é lava-jato, é teste, é respirador e aí por diante, né? A primeira coisa que se vê quando se fala em política é isso. Então a saúde moral da política está muito baixa, o nível está muito baixo, nós precisamos. E quando se fala nisso, é porque realmente está faltando gente boa, pessoas diferentes, pessoas de bem entrar para a política. Eu não me recordo aqui de quem é essa frase, mas até mais que uma frase que diz assim: o escuro não existe, né?
que o que falta ali, na verdade, é uma falta de luz. Assim como a corrupção não existe. O que falta ali é a falta de ética, a falta de honestidade e assim por vai. Ele fato poderia estar citando. Mas o PSB vem sim como a Maria Tereza comentou, cada partido tem suas particularidades, e uma do PSB é isso, a recuperar a moral da política, mas dizer que a unanimidade é burra, né? Porque dessa vez vocês não vão pensar da mesma forma, mas você pode chegar a um consenso mais próximo, respeitando os limites dos outros, abrindo mão de suas vaidades, né? Para que você chegue num consenso, e nós, como agora até falando como membro da frente, né? Criar projeto emergencial, projeto que nós possamos apresentar e também cumprir, e apresentar que sejam projetos, como eu vou falar, possíveis, né? E não só, mas que seja executado para a maioria de São Miguel do Oeste. Obrigado, Decante. Vamos para mais um intervalo, em seguida retornamos para a sequência de eleições 2020 JRTV Debate, quando então os convidados fazem as perguntas. Até mais. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Para a CONAC Empreendimentos, Patrimonial Segurança, Florestal JP e MKA Telecom, estamos apresentando eleições 2020 JRTV Debate. E neste terceiro bloco, os convidados perguntam entre si. A ordem foi definida por sorteio, o tema é livre. Quem começa perguntando é Decândito e ele faz a pergunta para o Gica. Eu falei anteriormente que nós tínhamos reafirmar um compromisso e reafirmar também esse novo método de forma de respeito à população de São Miguel do Oeste. Gica, eu falei que seria uma forma de respeito à população para você não precisar ir até a casa do eleitor pedir voto com essa máscara, né?
E vivemos numa fase bem delicada em se falar em política, mas que é necessária. Como nós estávamos anteriormente comentando recentemente, né, um fresco acidente, de novo numa mão única. E como você falou, Gica, que teria-se uma proposta entre PP e PSD para estar junto há 4 anos e não foi cumprido, a minha pergunta é a seguinte: primeiro, que você falasse da tua posição quanto à mão única em São Miguel do Oeste, e a segunda, mais concreta, que seria qual é a posição do PP hoje? Está no governo ou não está? Por quê? O senhor, como pré-candidato, viu se estudando também, então se o senhor sai do governo ou não, se o PP está no governo ou não, Gica? Olha, está no governo porque o acordo foi para 4 anos. O principal pessoa do partido é o vice-prefeito. Como é que você vai exigir dele que ele renuncie ao mandato? O mandato é popular. E até porque, se assim o fizesse, logo ali na frente, 15 de novembro, você não resistiu ao mandato, renunciou e agora vai pedir o voto novamente. Então, isso é uma questão de sufrágio universal em que as pessoas votaram e tal. Agora, da eleição, temos ainda algumas pessoas dentro do governo que não faz parte do meu caráter, da minha índole. Eu não peço para ninguém ficar e não peço para ninguém sair. Até pelas circunstâncias que você acabou de citar, que nós estamos vivendo aí com auxílio emergencial, Pronamp para as empresas, demissão daqui, enxugamento. Você viu aí até nós chegarmos aí, o que o empresário aqui da próxima Jornal Regional nos falou das circunstâncias que nós estamos vivendo. E eu sou muito sensível a essas coisas e gosto de prestar atenção no depoimento de quem vive a situação. Obviamente que a participação que nós estamos lá depende de cada um. E eu digo assim, a vida é feita de escolhas. Olha, eu fui avisado antes da eleição que, olha, ele não vai cumprir a palavra contigo. Eu duvido, né? Eu tenho 60 anos, né? Feito na vida, a vida resolvida. Né? Mas o acordo, você me apoia e eu apostei, eu acreditei e fui de corpo e alma, fiz a campanha como se candidato a prefeito fosse até o dia da eleição, contar o último votinho. E não houve a reciprocidade no andar da carruagem. Agora, eu não tenho os instrumentos de convencimento, né, de fazer que isso aconteça agora às vésperas das eleições. Mas isso são coisas da política, né? Como são coisas dos negócios, né? Faz a promessa, depois não cumpre com o negócio, né? As contendas, as lides, e aí vai e só está aqui a doutora Maria Tereza, que sabe que a mediação às vezes nem isso resolve, depende de uma decisão do magistrado, né? E quando não concorda, sobe até Brasília. Então é isso que a gente está vivendo. Aí você citou a questão da mão única, né? Isso. Bom, nós acabamos de ouvir agora há pouco mais um acidente, parece que grave, grave no sentido de danos materiais, mas sem vítimas, aparentemente pessoais, danos pessoais. Mas outro dia aqui na Chuí também, um capotamento, né? É um desenho que foi implementado pela atual gestão, em que eu fui um dos que no gabinete fiquei 3 horas com o prefeito e dizendo que tirar o pé do acelerador desse projeto. Primeiro que nós não temos uma cidade desenhada com uma conformação para esse tipo de mão única. Porque os loteamentos partiram de um núcleo central e eles vão se fazendo uma onda como jogar uma pedra no rio, faz a onda. Então não existe um planejamento. Tem 2 ruas aqui em São Miguel do Oeste que poderiam ser mão única. Valdemar Rangrabe e Vilibarque, porque elas têm um projeto de engenharia de tráfego bem desenhado, essas 2. De restante, nós temos quadra de 100 em 100 metros. E as circunstâncias de cada momento que gera isso. Eu, particularmente, fui um dos que falei com o prefeito, com o vice-prefeito, né, tira o pé do acelerador, querem implantar o sistema rotativo, façam esse, um passo de cada vez, né?
Mas aí as consequências a gente vê do dia a dia. Para quem gosta de pisar fundo no acelerador e fazer carreiro, como você disse, né? Isso ficou muito bom, né? Eu não entro no mérito especificamente, porque o tema é longo e nós teríamos que estar debatendo muito mais à frente. Mas eu, particularmente, acho que a mão única não funciona em São Miguel do Oeste, porque afugentou uma classe de pessoas que têm condições de frequentar o comércio local, de frequentar a cidade, os meios sociais, bar, restaurante, enfim, dessa vida social que nós poderíamos ter, que foi interrompida, entendo, pelo Covid, né? Não vamos entrar também no mérito nessa circunstância, mas vamos falar do ano passado para trás. E aí é que é a circunstância que nós estamos passando, decano. Então, essa é a minha visão. Agora o Gica pergunta a Maria Tereza. Maria Tereza, seguindo a mesma esteira e o mesmo caminho, a mão única te satisfaz? Olha, sabe que eu não estava preparada para essa pergunta, porque eu imaginei que fosse falar uma outra pergunta, fazer uma pergunta de política e tal. Mas confesso que enquanto eu estava ouvindo a sua resposta, eu estava avaliando que tem situações em que a mão única ela é muito boa, no sentido de tu chegar a sair de um ponto e ir para outro, né? E numa rapidez, assim, não falo de velocidade. É muito mais prático. Tem caminhos hoje que são mais práticos para se chegar a um determinado destino. Porém, a dificuldade que hoje está em São Miguel para andar, seja de carro, seja a pé, né? É muito difícil, porque ela é muito quebrada. Então, tem alguns momentos em que é uma mão única, tu está tranquilo, e em seguida não é mais mão única. Eu acho que isso, da forma como foi colocado aqui no município, eu acho que poderia ter sido considerado um outro ponto que eu tenho feito o debate há muitos anos, que é a questão do transporte coletivo. Em São Miguel do Oeste, nós não temos transporte coletivo suficiente para atender a demanda, a necessidade da nossa população, que obriga as pessoas a virem para o centro da cidade, cada um com seu carro, com a sua moto. Isso acaba transformando o centro num turbilhão de veículos, né, e pessoas com pressa, e agora com as mudanças de trânsito, isso dificulta muito. A questão do transporte coletivo, é bem verdade, precisa, e esse era o nosso projeto de 2012 para ser implementado, na época que nós disputamos, inclusive, a eleição de 2012 com o Carol de vice, era de fazer o grande anel, vamos falar assim, né, rodoviário aqui, essa ligação interbairros, para que nós tivéssemos um transporte coletivo que atendesse a necessidade de umas bairros. Porque, da forma como está, com um contrato de concessão aí do transporte coletivo defasado, sem nenhum tipo de mudança na questão dos horários, né? Isso não atende. Então, para isso se tentou fazer atualmente essas mudanças no trânsito para facilitar, acredito eu que esse tenha sido o objetivo, para facilitar o deslocamento de um lugar para outro, mas a população continua sem ter acesso. É só você sair lá da linha Cruzinhas e tentar vir para o São Sebastião para ver quanto tempo demora, né? E o tipo e os horários, a quantidade de ônibus que se tem. Então, em relação à mão única, que é a sua pergunta, né? Tem essa questão dos comércios. Nós fizemos, inclusive, uma reunião para que se estudasse a mudança de rota ali da Marcílio Dias, né? Então, eu acho que são coisas que substancialmente a questão do trânsito se precisa atacar primeiro essa mania que se tem de cada um ter o seu carro, que é uma coisa antiecológica, que é uma coisa que dá muito gasto e que é uma coisa que incha o nosso centro da cidade, que deveria ser um centro de convivência, de caminhada, né, de nós termos o nosso centro para que as pessoas pudessem realmente andar, ver as vitrines, comprar, enfim, e não ficar aí lotado de carro. Com relação ao rotativo,
que veio nesse sentido de tentar facilitar o estacionamento, ele também não resolve, porque a 2, 3 quadras aqui, o miolo que tem a cobrança, está vazio, normalmente está vazio, mas ao redor inchou. Por quê? Porque o transporte coletivo não está sendo adequadamente aproveitado. E por fim, Serginho, eu sei que o meu tempo já está esgotando, eu quero dizer que nós fizemos uma indicação, ainda no governo Valar, para que fosse permitido o transporte de vans, que as vans fosse regulamentado esse serviço. Não aconteceu naquele governo, não aconteceu nisso também. Então eu acho que o trânsito, Gica, precisa ser visto com o olhar de quem mora longe, precisa vir para o centro trabalhar e que seja valorizado o transporte coletivo. Agora a Maria Tereza faz a pergunta para o Decândido. Bom, Decândido, eu vou manter a linha do nosso início, da tua fala no início, né? Desse novo PSB, desse partido que está hoje no comando, né? Na avaliação, na sua avaliação, na avaliação do seu partido, o que é que está faltando nesse momento aqui em São Miguel do Oeste, no que se refere às relações entre os partidos? Maria Tereza, no meu ponto de vista, eu vejo que está faltando os partidos, né, abrir mão das suas particularidades, né, defender-se. Eu defendo que cada partido defendesse os seus princípios, né, de cada partido, mas que abrisse mão das suas particularidades e suas vaidades, né. É um tanto delicado, mas eu digo assim, nesse ano em especial, devido ao Covid, seria uma forma de respeito à população, né. Você conseguir conciliar várias ideias em um foco, um objetivo, você mudar os métodos, né, de se fazer mas manter um foco, e seria fazer o melhor para São Miguel do Oeste. É um tanto difícil, sim, de que quase que impossível, mas foi lançada essa proposta, porque eu acredito que é possível o ser humano sentar, dialogar. Tem restrições entre partidos, né? A gente posso falar com todos os partidos têm restrições, mas eu digo assim, o que difere os partidos são as pessoas que dentro estão. Então, se cada um pensasse hoje no tema para São Miguel do Oeste, vem cá, como é que vai chegar a esse consenso? Bom, primeiro uma conversa. E como você mesmo falou antes, Maria Tereza, como é importante as pessoas de diferentes partidos, né, Gica, poder sentar e conversar. Eu não sei que partido o Serginho é, mas eu respeito ele, a pessoa do Serginho, eu respeito ele, né? Então eu digo assim, se tem os princípios dos partidos, mas acima do princípio do partido você tem que respeitar o ser humano, respeitar a pessoa. Então por isso que eu digo que é possível sim, né? E justamente em ocasião da pandemia, eu acredito que é possível São Miguel do Oeste ter um norte, somando forças, todo no mesmo objetivo, que seria por melhor de São Miguel do Oeste. Nesse terceiro bloco, portanto, tivemos os candidatos, aliás, os convidados, fazendo a pergunta específica, já estamos colocando como candidato. Convidados. Candidato mais tarde, na sequência desses programas. E na sequência, então, teremos a produção fazendo pergunta para nossos convidados. Vamos para uma pausa rápida e em seguida retornamos.
Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Voltamos a apresentar Eleições 2020 JRTV Debate. E nesse quarto e último bloco, os convidados voltam a responder perguntas da produção. E nossa pergunta é para De Cândido, presidente do PSB. As dificuldades aumentaram para os partidos conquistarem uma das 13 cadeiras na Câmara de Vereadores, na medida que na eleição proporcional não será permitida coligações. É lógico, entendo eu, pelo menos, que os partidos maiores terão menos dificuldades, mas mesmo assim existe um coeficiente que precisa ser atingido para colocar um e depois, com as sobras e coisa e tal, colocar mais um, dois. Como você interpreta essa situação, né, em que as dificuldades serão grandes para colocar, para os partidos ter representação na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, que tem 13 cadeiras a oferecer? Importante pergunta, Serginho. Até aqui eu quero dizer que dá para se fazer política diferente. Com certeza dá para fazer política diferente e sem gastar. Já chego na tua resposta, Serginho, porque eu sou testemunha que na eleição passada eu fiz 460 e alguns votos, e aqui quero agradecer a todos, né? E dizer que com os meus votos, né, posso dizer bem claro, com toda a humildade, que foi com os meus votos que o vereador Everaldo Ghiberti se elegeu. Certo? Até então, não tive a oportunidade ainda de ir para a Câmara como terceiro suplente. O primeiro suplente da coligação seria o Romancini, que Deus o tenha em memória. O segundo seria o Bonora e eu seria o terceiro. Então, hoje seria o segundo suplente. Para você ver, Serginho, como que é difícil, né, para você poder ocupar um espaço. Eu defendo que, primeiro, que não deveria ser de nenhuma forma coligada para vereador. Primeiro, tem que ser os 13 mais votados, né, independente de partido, os 13 mais votados teriam que assumir a Câmara. E o mais votado, por respeito, automaticamente assumiria a presidência da Câmara. Mas teve uma mudança agora, Serginho, nesse novo cenário, né, de política, que também abre um certo espaço para pequenos partidos. Mas é uma tendência, claro. Outros países, um número menor de partidos funciona também. E eu também defendo que teria que ter no Brasil, não precisava ter mais que 3 ou 4 partidos, né, fosse 5, né, porque aí o que acontece? Quem tiver afinidade com o partido, se junte pronto, né, porque é muito partido. Então, nesse contexto, respondendo a tua pergunta, como que fica a questão dos partidos menores a conseguir uma Câmara, eu tenho certeza que hoje o PSB, com essa nova reestruturação desse novo PSB,
Eu e mais, nós temos ao todo 8 pré-candidatos, e com certeza nós estaremos junto à Câmara de Vereadores, com certeza, mas com votos da nossa, com a legenda do próprio partido. Obrigado ao De Cândido. Agora direciono a pergunta a Maria Tereza. A vereadora se transformou numa das mais importantes lideranças do PT em São Miguel, indiscutivelmente. Não raras vezes seu nome vem sendo lembrado para ser a candidata à prefeitura. Vai ser este ano que Maria Tereza será candidata a prefeita como representante da Frente Democrática? Olha, Serginho, eu quero agradecer a pergunta, porque hoje foi um dia especial para mim, muito especial, porque a nossa construção partidária que me levou à presidência do PT foi de um consenso estrondoso. Foi muito bom, foi uma construção muito importante que a gente fez. E hoje eu recebi um telefonema de uma companheira do partido que também é presidente de um diretório municipal, e ela me ligou para trocar uma ideia sobre uma situação. Eu até comentei com meu pai e eu disse, veja só, pai, agora as mulheres têm outras mulheres para ligar, para pedir uma sugestão, para trocar uma ideia. Então, o Partido dos Trabalhadores permite isso porque as mulheres foram base na construção do partido, e nós temos já há alguns anos a paridade nas instâncias partidárias. Então, se a presidenta do PT é uma mulher, o presidente é um homem, e vice-versa. Então, nós temos 50% dos cargos de direção do partido são das mulheres, e outros 50% dos homens. Isso permite com que as mulheres se construam, né, como lideranças partidárias. E é óbvio que as mulheres também, as petistas, vêm das lideranças dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, né? Então é toda uma construção. Nesse momento, nós estamos empenhados, né, e eu particularmente empenhada, na condução do Partido dos Trabalhadores aqui em São Miguel, com o nosso coletivo, com a nossa executiva, nosso diretório, para fortalecer a Frente Democrática. Então, no momento em que nós consolidarmos esta Frente Democrática e que dentro dessa Frente Democrática se estabelecer quem serão os candidatos, né, aí nós vamos ver. Então, eu vejo que o meu nome, né, eu agradeço isso, e agradeço essa oportunidade, tanto dada pelo partido, quanto eu sei que se comenta na sociedade, eu tenho que ficar muito grata com isso, né? Porque a construção de uma mulher numa instância de poder, de política, não é fácil. Não é nada fácil. Então, quando a gente é citada, a gente tem que agradecer. Isso vai depender, Serginho, do conjunto de fatores que nós vamos avaliar. Porque a primeira coisa que nós, quando nos colocamos à disposição de um partido, que a gente precisa aprender, é respeitar o momento, é respeitar o desejo do partido, é respeitar o desejo dos outros partidos, é uma avaliação, né? Não são candidaturas pessoais, não são interesses pessoais, como o decreto já colocou. De minha parte, eu acho que em qualquer espaço que eu, Maria Tereza, estiver, eu estarei empenhada em ajudar a fazer com que a política seja algo do qual os meus filhos se orgulhem. Então, os meus filhos, que a população se orgulhe, que as outras mulheres vejam, né? Poxa vida, é difícil, mas dá para fazer. Então, tem muito espaço para a Maria Tereza, mas tem espaço para muitas mulheres aqui no nosso município. Obrigado, Maria Tereza. Agora, a pergunta é para o Gica. Nos bastidores da política miguelestina, muita gente prega que PP e MDB são que nem água e vinho. Por isso não acredito, tem alguns que até não acreditam até hoje, Gica, ser possível que os dois partidos dividam o mesmo palanque. Mas as direções estão bem afinadas. O PL e PSDB, com quem eu tenho conversado, mostram uma forte inclinação também para aderir a essa coligação. E nessas conversas também surge com
bastante credenciado teu nome para ser o candidato a prefeito dessa coligação. Afinal, o Gica vai ou não vai ser o candidato por esta frente? Primeiro, responder a questão das diferenças. Eu tenho por característica quebrar paradigmas, não ficar sovando sempre a mesma coisa, porque você patina, e você vê que esquenta o pneu e você não evolui, quer dizer, você não sai da toleira, você vai para o futuro. E eu faço sempre lances de desafios. O MDB, o meu cunhado é do MDB, eu sou casado com a irmã do ex-prefeito do MDB. Eu tenho meu primo irmão que é do MDB. Eu tenho primos que casaram com as minhas primas aí, que são primos no MDB. Aí vai aquilo que o Decândido falou, a Maria Tereza corroborou. Quer dizer, somos amigos, somos família, estamos do mesmo lado e tal. E não é uma construção de hoje, né? Isso aqui já é uma história bem mais antiga que eu tenho conversado e nós fazemos um cenário e que prevaleça o sentimento verdadeiro da democracia. Não você pegar o poder e aí depois você se transforma dentro dele, né? Então eu tenho essa visão, né? São circunstâncias diferentes, respeito todos os que evoluíram, mas não tem essa dificuldade nenhuma. E instigado que a gente é, sempre os amigos, para ser candidato, uma vez fomos prefeitos, se disputar isso aqui, eu acho que eu fico com o troféu daquele que mais disputou as eleições em São Miguel do Oeste, né? Então, é um outro paradigma, né? Uma outra visão de se ver, né? Mas é tudo muito possível, né? Mas falei já em outras oportunidades, tanto o decano Maria Tereza já me ouviram falar isso, política é a arte do convencimento. Você precisa convencer, ser convicto naquilo que você faz. E eu falo isso sempre olhando no olho, com convicção, não renego o passado, não escondo nada do que eu fiz, do que eu faço, né? Aceito os meus defeitos, aceito também as minhas virtudes, mas eu tenho também sido instigante nesse tipo de metamorfose da política. Já disse Ulisses Guimarães lá, que a política é como as nuvens. Olha, agora está de um jeito, olha, depois está de outro jeito. E elas vão se modelar perpetuamente porque o que está inserido dentro desse principal contexto é o ser humano. E o ser humano tem arte racional de verbalizar, de falar, de pensar, de agir e reagir, e é o que nós estamos aqui, seres que interagem com tudo que se passa dentro dos nossos relacionamentos, sobretudo na questão aqui que nós estamos falando de política. Então, eu em particular falo isso para os meus companheiros de partido, tenho colocado com muita convicção. Quando apoiamos o Trevisan, ninguém acreditava que ele ia ser prefeito. Quando apoiamos o Nelsinho, ninguém acreditava que ele ia ser prefeito. Então agora vamos lançar um novo desafio, né? Um desafio, e eu acredito que só perde e ganha quem disputa, quem assim não faz. E as responsabilidades lá que a Maria Tereza colocou, dentro dos partidos políticos, né? Que é presidente de um partido, como eu também sou, porque também é do PSB, né? Você tem que colocar a primeira vez, tem que colocar na frente o seu CPF, né? E aí teu comportamento dentro do partido político pode acabar afetando a tua vida civil, você como advogado, eu como empresário, médico veterinário, você como empresário, tem os reflexos ali na frente. Então, também nem todos têm essa vontade de colocar o CPF à frente, e você sabe que hoje tu tem um sistema extremamente rígido de prestação de contas dos partidos políticos. Acho que, voltando à questão, e vale a pena também frisar, né? Os dois momentos são falhos, aquele de chapa pura de cada partido ou chapa coligada. Eu me lembro do teu episódio, que você sabe que eu participei, eu fui te buscar na tua casa, como foi buscar entendimento. Até hoje você não assumiu como vereador. Está explicado? É assim, política é isso.
Com o Gica, então, encerramos este quarto e último bloco do programa de hoje. Agora eu convido a Maria Tereza Capo, presidente do PT, para as suas considerações finais e algo mais que queira acrescentar, Maria Tereza. Eu quero agradecer, então, a oportunidade, né, a você, Serginho, a toda a sua equipe do JR TV, agradecer a companhia aqui e o debate, né, do Decândido, né, do Gica, então o PSB e o PP. E quero dizer que o que nós precisamos ter é esperança em dias melhores. Mas a esperança não é algo que a gente fique sentado à beira do caminho aguardando, né? A gente precisa agir. E a organização social, a organização popular, a organização dos partidos é fundamental. Mas também não tem organização se nós não tivermos a participação. Então, nesse momento, eu quero colocar aqui que o Partido dos Trabalhadores, que historicamente tem defendido as lutas, e nasceu da luta dos trabalhadores, está cada vez mais vivo, cada vez mais seguro de que o lado da defesa da classe trabalhadora, o lado da defesa da democracia e o lado da defesa da democracia com a participação popular é a grande meta que nós, dirigentes partidários, temos que alcançar. Com respeito às diferenças, com respeito à história de cada um, mas, sobretudo, não é o momento, embora esse momento de pandemia, não é o momento de se omitir. É o momento de nós continuarmos a luta, porque nós, brasileiras e brasileiros, somos a prova viva de que a nossa diversidade é o grande caminho para a nossa conquista no futuro. Então, aqui em São Miguel do Oeste, eu acredito muito em que os debates políticos que respeitem a história e a participação popular e os projetos que devem ter o olhar para o coletivo e para a participação popular são efetivamente os projetos que dão certo e que devem ser observados na hora de compor as chapas e na hora de defender um plano de governo. Então, nós estamos aí abertos para esse tipo de debate e não na questão dos individualismos e dos, como já disse aqui o Decândido, né, nas vaidades pessoais. Nós temos que construir algo para São Miguel do Oeste de olho no futuro, um olhar no pé no presente e um olhar no futuro. Obrigada, Serginho. Agora, Arlindo Decândido, presidente do PSB, suas considerações finais e algo a mais que o senhor queira acrescentar. Obrigado, Serginho. Obrigado pela oportunidade, toda a equipe do JR TV. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Gica. Né? De uma forma especial, agradecer também a todos os internautas que nos acompanham nesse momento e dizer que nesta fase desse novo PSB, nós acreditamos que é possível fazer uma política diferente, né? E nós podemos, com certeza, também salvar a moral política. E dizer mais, que você está na sua casa nesse momento, nós vivemos num momento ímpar de nossas vidas e histórica, mediante essa pandemia, onde nós temos que ser capazes de tirar proveito, né? Porque junto à pandemia, vivendo mais tempo com a família, você começa a repensar e dar valores a coisas que você não tinha costume de valorizar antes. Convivo com a família, né? Com os amigos, está mais restrito, mas em especial com a família. Então nós temos que aproveitar essa ocasião para repensar um pouquinho mais nas nossas vidas, porque a vida não é aquilo que nós temos, mas sim os amigos que nós temos, a família que é a base e a vida que nós levamos. Esse é o essencial de você aprender a ver isso e ver que para você viver e ser feliz não precisa muito. Nós somos uma vela, né, que basta um sopro. E nesse meio, dizer o seguinte, que se você quer um mundo diferente, você pode fazer a diferença começando por você. Muito obrigado a todos, agradeço também pelo espaço e pode ter certeza que o novo PSB vai estar junto de um novo projeto que seja direcionado ao futuro dos filhos dos nossos netos. Muito obrigado.
Agora as considerações finais, Gilmar Baldiceiro Gica, algo mais também que queira acrescentar. Primeiro, como dissemos na abertura do programa, né, a bela iniciativa aqui que tem de fazer essa interação política, né, com a sociedade, e aqui a internet rompe-se qualquer fronteira, né. Faço das palavras finais da Maria Tereza as minhas, as palavras do Decano também as minhas, né, e dizer que política é isso, cada partido é parte de um todo, senão não haveriam os espaços aí democráticos, né? Mas eu defendo sempre, dentro do meu conhecimento aí na faculdade também de Direito, e dá uma boa base para entender o que é a política, é sobretudo que o Estado democrático de Direito deve ser preservado a todo custo, porque isso é uma conquista secular. Isso não se conquistou assim gratuitamente, ela vem ao longo do tempo. Como a guilhotina acabou aí no meados do século passado, se decapitava pessoas como a guilhotina, isso foi banido da sociedade civil, da sociedade mundial. Mas a importância de estarmos aqui debatendo com foco nas questões temáticas relativas a São Miguel do Oeste, o que nos pertence, eu digo o seguinte: nós precisamos saber o passado a gente já conhece, o presente também, mas o que você quer no futuro? E eu tenho conversado com muitas pessoas. Outro aspecto que eu coloco, dentro dessa importância, a industrialização do município. Fazem 4 anos aí que eu não vejo uma indústria se instalar aqui em São Miguel do Oeste. E tem gente que acha que está tudo bem, muito bem. Eu digo que não. Está na contramão. Quer a resposta disso? São Lourenço do Oeste, mês de, só para o internauta entender, São Lourenço do Oeste, mês de janeiro, 7 milhões e 200 mil da arrecadação ICMS. São Miguel do Oeste, 4.900. 5.200, perdão, 5.50. A redução deles foi para 4.900 e São Miguel para 1.900. Olha a estrutura do município. Lá tem metade da população, metade dos veículos, né? E nós somos tudo em dobro. Não bastasse isso, nós temos aí Itapiranga, Pinhalzinho e Maravilha. Nós estamos sendo remetidos aí, eu acho, ao 5º lugar. Logo, logo, logo. Nós só perdimos para o município de Chapecó. E quem gosta de números, eu sei que números dá sono, mas quem gosta de números se delicia com matemática, você vê que nós precisamos, enquanto município, ter uma política diferenciada. Porque daí tu tem os teus filhos, que você acabou de dizer, a Maria Tereza falou dos filhos, os meus já são adultos. Um em Porto Alegre, outro em Laje e outro na Alemanha. Mas eu analiso a família dos demais. Qual é a oportunidade de trabalho? Também vão ter que pegar a maletinha e dar uma de imigrante e ir para outro cenário, outro produto. Então esse é o foco. E é isso que me motiva cada vez mais, e eu gosto e faço política porque gosto. Né? Política, para mim, eu tomo café, almoço e janto política. Muito obrigado, Pedro. Nossos sinceros agradecimentos ao Gilmar Baldiceiro Gica, presidente do PP, Maria Tereza Capo, presidente do PT, e Arlindo De Cândido, presidente do PSB, pela participação na edição de hoje do Eleições 2020 JR-TV Debate. Um programa que foi criado para você já ir assimilando a campanha política desse ano, que vai mudar na eleição do prefeito e dos vice-prefeitos e vereadores de São Miguel do Oeste. E a gente espera, com essa iniciativa, dar a oportunidade da população ficar conhecendo as propostas de cada partido, de cada candidato, para saber escolher com bom conhecimento aqueles que terão o destino do município pelos próximos 4 anos em suas mãos. E a gente espera dar a nossa contribuição também. Num oferecimento de Florestal JP, MKA Telecom, CONAC Empreendimentos e Patrimonial Segurança, estamos concluindo mais uma edição de Eleições 2020 JR-TV Debates.
Obrigado pela sua companhia e estejam conosco na próxima sexta-feira a partir das 18h30. Até lá e um grande abraço. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão.